Seja bem-vindo para a nossa aula sobre risco país. O que é esse risco país? Meu Deus do céu! Como eu sempre te digo, né, muitas vezes acontece com a gente, e esse caso não é diferente, de o próprio nome entregar quem que é a pessoa. Ou seja, é o risco de um país. Olha que coisa simples isso. Ou seja, na prática, é a chance de um país não honrar com seus compromissos. Simples assim. Quer ver? Olha só. Aqui está uma ideia, ó. O Brasil, como todos os outros países, emite títulos públicos, né, para financiar a sua dívida. Quem compra esses títulos públicos são os investidores deste país, é óbvio, né? Se esses títulos forem emitidos no exterior, é dívida externa. Se esses títulos forem emitidos aqui dentro do Brasil, é dívida interna. Pois bem, então, a possibilidade desses títulos não serem pagos se chama risco país, tá? Então, ou risco Brasil também, né? Quando é o risco país do Brasil, é claro. Um exemplo claro é que a própria Argentina, né, em menos de 10 anos, deu 2 vezes, que chama de default, ou seja, deixou de pagar a sua dívida por 2 vezes, tá? Então, nada mais é do que o grau de incerteza econômica de um determinado país, ou seja, o quanto é incerto a capacidade de pagamento desses títulos emitidos por esse país. Ok, bacana. O que se faz então? Se cria um índice, né? Então, por exemplo, ao invés de dizer assim, olha, e aí, me diz qual a chance do Brasil dar calote? É muito alta. Qual a chance do Brasil dar calote? É muito baixa. Fica muito subjetivo o que é alto e o que é baixo. Então, se cria um número, né? Então, o banco JP Morgan, o JP Morgan, né? Porque os caras falam JP, mercado financeiro da hora se exibir, né? Mas o banco JP Morgan, ele criou um índice chamado EMBI, olha que bonito, EMBI, né, quase o IMCA, né, o que é o EMBI? Ó, Emerging, olha só, olha, sente a pronúncia, Emerging Markets Bond Index Plus, demais, nossa, o que é esse EMBI mais, ou EMBI Plus, tá? Nada mais é do que um índice que vai dar um número para dizer quanto mais alto, maior essa incerteza, maior a chance deste país não pagar. Então, já deve ter ouvido, provavelmente no Jornal Nacional, o William Bonner fala, olha, o risco país atingiu seu recorde para baixo, né? Então, tipo, bateu aí 200 pontos. O que quer dizer? Isso aqui é baixo, porque já teve 2.400 pontos. E, de novo, não é quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto, maior a incerteza. E quanto maior a incerteza, mais retorno as pessoas vão pedir para investir aqui. É óbvio, né? Então, por exemplo, se tu me empresta dinheiro e tu tem certeza que eu vou te devolver, tu cobra poucos juros. Só que se tu tem uma grande incerteza se eu vou devolver ou não, tu vai pedir mais juros naturalmente, tá? Então, para gente ter uma ideia, só para trazer um pouquinho de prática aqui, eu trouxe o histórico desse índice, desse risco país do JP Morgan, tá? Então, olha só, por exemplo, aqui, ó, em 2002, ó, 31 de julho de 2002, chegou a bater 2.300 pontos. O que significa isso? Significa que 2.300 pontos significa 23%. 23% de retorno. Então, os caras exigiam 23% de retorno acima do ativo livre de risco. Ixi, Lucas, como assim? Pensa comigo o seguinte, tá? É ativo livre de risco no mundo mais o risco país, tá? Ou seja, eles exigem a taxa que os Estados Unidos paga mais o risco do Brasil, o risco país. Ou seja, é um ganho adicional por investir no Brasil, tá? E se tu for ver, agora, final de 2018, estava em 273 pontos. O que isso quer dizer? Significa que ele pedia 2,73% ao ano, né? Mais a taxa dos Estados Unidos, para investir aqui no Brasil, pedir isso de retorno anual. Então essa é a ideia, porque claro, quanto menor o risco país, menor o risco de investir naquele país, ou seja, menor o retorno que eu peço para colocar o dinheiro lá. Então, quanto mais aumenta a confiança em um determinado país, menor é o risco país, é óbvio, né? E menor o quanto esse investidor vai pedir para investir aqui. Chama de prêmio de risco, né? Isso aí chama de prêmio de risco, ou seja, é o prêmio por correr o risco de investir no Brasil, que é mais arriscado que os Estados Unidos. Então, vai pedir o quê? Estados Unidos, que é ativo livre de risco, mais o prêmio de risco, ou seja, mais um prêmio por correr o risco. Essa é a ideia básica, ok? Então, se a gente voltar aqui, tá? Só para decorar isso aqui, chegou na tua prova, chegou na tua prova, EMBI Plus, é só tu lembrar, ó, é muito bom investir.
Aonde? No Brasil, tá? Com isso tu leva, o MBI vai te dizer o quanto é bom investir no Brasil ou não, ou seja, porque isso é o retorno que tu ganha, que nem eu te expliquei, tá? 200 pontos significa que tu ganha 2% acima dos Estados Unidos, então é muito bom investir no Brasil, ou às vezes dá pra, deixa eu voltar aqui outra manhãzinha pra tu decorar também, que é o seguinte, quer ver? Ó, IMBI. Eu mereço no Brasil investir? Aí ele vai dizer sim ou não. E quanto que eu ganho para merecer investir lá, entendeu? Então, só para tu lembrar, se aparecesse que a prova é assim, o índice MBI plus tal, o que significa? O risco de um país. Então, se lembrar, o risco de investir no país. Isso aqui, como o próprio nome diz, é só dos países emergentes, tá? Mercados emergentes que tá aqui, tudo bem? Então, com essa manhãzinha, tu já leva para tua prova e decora bem tranquilamente. Chegamos aí à nossa questão de prova. E ele fala assim, o índice MBI Plus é utilizado para qual finalidade? Aí tu lembra na tua prova. Eu mereço no Brasil investir. Eu ganho quanto a mais? Isso tem um símbolozinho a mais, né? Eu ganho quanto a mais? Então, determinar a taxa de retorno dos títulos privados, não, porque isso aqui é risco país e não risco das entidades privadas. D. Determinar a taxa de juros praticada no mercado interbancário? Não, também não. Lastrear em títulos públicos de um determinado país. Isso é a taxa Selic, no caso, se for no Brasil, tá? C. Servir de referência para as trocas de títulos indexados à moeda estrangeira. Bobagem, também não tem nada a ver com moeda estrangeira, tem a ver a letra D. Servir de referência como risco de crédito dos títulos emitidos por um determinado país. É o risco país. Vai vir já o gabaritinho para você, olha lá. Aê, rapaz, ali, ó, tô bem na frente na cabeça aqui, ó, mas tá certinho ali, tá? Letra D de dado é a resposta para você dessa questão. Lembrando, eu sempre peço para você pausar o vídeo e tentar fazer sozinho, sem a minha interferência, e depois você volta e faz comigo, tá bom? D de dado é essa resposta. Fechamos mais um vídeo. Estamos juntos, ó. Beijo para você, até a próxima. Vamos junto até a aprovação. Tchau!